cristãos. Ora, isso nos remete àquilo que nós bem sabemos, que a paixão de Cristo nosso Senhor é também celebrada hoje, em conjunto, com a paixão da igreja. A paixão de Cristo não está dissociada da paixão da igreja, porque a igreja católica, apostólica, romana, é o corpo continuado de Cristo, é Ele continuando a agir entre os homens através dos tempos. Ora, esta paixão da igreja, que hoje se renova e que se renovou ano a ano depois da sua morte na cruz, essa paixão da igreja nos traz aqui duas reflexões muito importantes. A primeira delas, disse paixão da igreja, porque São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, quem vai dizer que ele completa em si aquilo que falta dos padecimentos do corpo de Cristo, que é a igreja. Aquilo que falta Cristo sofrer, São Paulo completava em si, o que equivale a dizer que ele, São Paulo, afirmava com todas as letras que ele cooperava com o mistério da redenção. Ele só não, todos aqueles que foram redimidos por nosso Senhor. Uma vez redimidos, nos tornamos redentores. Com muito mais razão, Nossa Senhora, porque ela, em primeiro lugar, aquela que cooperou como ninguém na morte de nosso Jesus Cristo, com a morte, sofreu com Ele, sofreu como Ele e completou em si, para usar a expressão de São Paulo, aquilo que faltava aos sofrimentos do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas há um modo de sofrer com Ele. Este modo de sofrer faz-nos recordar, não o que foi dito no Evangelho de hoje, mas está também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, quando um homem ajudou Jesus a carregar a cruz. Ajudar a Jesus a carregar a cruz significa participar dos seus sofrimentos. O homem que talvez devesse ajudar a carregar a cruz seria São Pedro, porque entre os apóstolos o principal, o príncipe dos apóstolos, aquele que foi chamado por Cristo a apacentar as suas ovelhas, aquele a quem Cristo entregou as chaves do reino dos céus, este é que deveria prontificar-se para ajudar o nosso Jesus Cristo a carregar a cruz, mais ainda, a se colocar no seu lugar para ser crucificado no lugar de Cristo. Ele, entretanto, negou, como vimos. E talvez se ele se apresentasse para ajudar a Nosso Senhor, de repente seria preso e poderia ter sido morto com Nosso Senhor. É possível que não, porque ele tinha uma grande missão a cumprir. Entretanto, São Pedro não foi este sirineu. Houve um outro Simão, não Simão, filho de Jonas, mas Simão sirineu, que se aproximou e que foi convidado a carregar a cruz de Nosso Senhor, aliviando por alguns instantes o seu sofrimento, auxiliando-o e dessa forma completando em si, na sua própria carne, aquilo que ele tirava dos padecimentos do corpo de Cristo. Ele antecipou profeticamente num gesto aquilo que depois São Paulo iria glosar, como acabamos de escutar. Queridos irmãos e irmãs, prestai atenção. A igreja, de algum modo, se pode assim dizer, sem cometer nenhum equívoco, é como se fosse uma cruz. Tomemos agora a igreja como imagem da cruz de Nosso Senhor, que Ele tem que carregar ao longo dos séculos, porque significam os pecados dos homens que dela fazem parte. E essa cruz continua pesando, e pesa muito, porque muitos foram os pecados que surgiram desde Adão e Eva, e mais especialmente depois da crucifixão. Basta pensar no pecado de Judas Iscariotes, que como que abriu uma estrada nova, uma estrada terrível, que nem se deve nominar, de uma estirpe que foi por ele fundada, daqueles que tramam e que querem a destruição do corpo místico de Cristo. E ele, Nosso Senhor, continua a carregar esta cruz. Mas o sofrimento ele não pode ter mais, porque na glória se encontra. Esse sofrimento é dividido de alguma forma com os filhos e filhas dele ao longo dos séculos. Mas há alguns destacados que se apresentam como sirineus e que são especialmente chamados por ele, Deus, para ajudarem a Nosso Senhor a carregar esta cruz igreja,
levar sobre os ombros o peso de tantos e tantos pecados. Basta lembrar São Francisco de Assis, Santa Clara, São Domingos e tantos outros santos, cada um no seu tempo, segundo circunstâncias muito especiais. Quanto maior a crise, o momento em que Deus escolhe alguns para auxiliar como divino, como sirineus humanos, a auxiliar a Ele, Cristo nosso Senhor, a levar esse peso da igreja. Ora, nós estamos diante de uma época, toda ela muito especial, porque temos a impressão não só que a paixão de Cristo se renova, mais do que impressão, certeza, mas uma certeza terrível de que essa paixão vai chegar ao seu limite máximo e ela, a igreja, haverá de morrer como morreu o divino Redentor. Mas pesa sobre ela a promessa da imortalidade. E é esta imortalidade que deve ser, para cada um de nós, o motivo de fé e de certeza de vitória. Por fim, nós devemos considerar agora e elevar os olhos para agradecer àquela que estava ali junto da cruz de nosso Senhor, sofrendo com Ele, sofrendo como Ele, completando em si os padecimentos de seu divino Filho, mas sofrendo também por nós, Nossa Senhora. Ela está ali, de pé, junto à cruz. A ela é que devemos agradecer, porque sabemos que Ele recebeu por obra do Espírito Santo um corpo, como Ele mesmo vai declarar como São Paulo vai declarar a respeito dele na carta aos Gálatas, foi dado a Ele um corpo em tudo semelhante ao nosso, menos no pecado. E sem este corpo, Ele jamais poderia morrer na cruz. Portanto, devemos agradecer a Nossa Senhora, porque se ela não tivesse dito sim ao anjo Gabriel, jamais Ele poderia ter morrido na cruz para redimir os homens. A ela grande gratidão pelo mistério não só da encarnação, mas como vimos hoje, o mistério da redenção. O que nos resta agora é ter os olhos e os corações voltados para Deus nosso Senhor e pedir ao Espírito Santo e prestar atenção onde estarão os sirineus que estão ajudando hoje a carregar sobre os seus ombros o peso da igreja. Olhar para eles, procurá-los e olhar para eles quando o encontrarmos, mas tendo a convicção de que, se é verdade que sobre alguns pesa de modo mais especial esta missão, não é menos verdadeiro que esta missão pesa sobre o ombro de cada um de nós, de acordo com a medida da vocação para a qual fomos chamados. Por isso, peçamos a Nossa Senhora para termos a fidelidade de, uma vez tendo claro esse chamado, não resmungar das cruzes, das dificuldades, dos sofrimentos, porque são um sinal de glória participar da cruz de Nosso Senhor. Lembro-me, numa ocasião, o Monsenhor João, ainda não nessa basílica, no refeitório que foi improvisado para a celebração da Semana Santa, ele dizer com todas as letras: quem poderia imaginar, quem poderia escogitar como foi a vida de cada um daqueles personagens que acabamos de, estão aqui narrados, enunciados no Evangelho, enumerados no Evangelho. Cada um deles passou por sofrimentos terríveis. E ele dizia: quem deles não morreu? A começar por Nossa Senhora. Todos passaram por sofrimentos, todos passaram pela morte. Portanto, todos sofreram, todos passaram pela cruz. Não há possibilidade de viver sem ela. Entretanto, há possibilidade, isto sim, de viver com a cruz sem nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje somos convidados a abraçar a nossa cruz com Ele. Ou abraçamos a cruz com Ele, ou teremos que carregar uma cruz sem Ele. Não há uma terceira hipótese. Peçamos então a Nossa Senhora para sermos fiéis e sermos perfeitos sirineus do Divino Redentor na paixão renovada da Santa Igreja, auxiliando a Ele, Jesus, Nosso Senhor, a carregar este peso desta cruz hoje, Igreja, de tantos e tantos pecados, de tantas e tantas infidelidades que são cometidas por aqueles que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.